Eu sou a professora Ana Caroline, com o componente de Química, e nessa aula nós vamos resolver questões relacionadas à separação de misturas. Se você perdeu aí o nosso último vídeo, a nossa última aula, retorne ao vídeo, né? Estude, realmente compreenda o assunto para você conseguir resolver depois sozinho as questões com maior facilidade aí, para você se dar super bem aí nas questões do Enem, tá? Então vamos aqui, nós vimos na última aula que nós temos aí vários métodos para separar as misturas. Métodos considerados aí separação de misturas homogêneas e também heterogêneas. Vimos também que os métodos, né, heterogêneos são bem mais simples do que a separação de misturas homogêneas. As homogêneas são aquelas que formam apenas uma única fase e as heterogêneas mais de duas fases, tá? Pelo fato das heterogêneas serem bem mais simples, aí existem vários métodos aí para a separação de misturas heterogêneas e pouquíssimos métodos para as misturas homogêneas. Então vamos lá resolver a nossa primeira questão. Enem 2022, questão 97, a prova amarela. Ela vai dizer da seguinte maneira: a água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, tá? Sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água, tá? O Enem, ele gosta bastante de falar sobre esse assunto, tá? O tratamento de água, então você precisa aí ficar bastante atento. Nesse processo, as principais etapas, elas vão acontecer aqui nessa ordem, tá? A coagulação, a decantação, a filtração, a desinfecção e também a fluoretação. Ela vai acontecer aí de acordo com essas etapas. O que a questão tá querendo realmente? Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos, tá? Quando eu observo aqui, vou olhar aqui do final para o início, tá? A fluoretação nada mais é do que a parte lá da etapa onde vai ser acrescentado flúor, tá? Esse flúor aí vai fazer com que evite o aparecimento de cáries nos dentes. Então, aí, esse processo não tem nada a ver aí com a retirada de grandes sólidos, ou seja, aquelas maiores impurezas da água, tá? A desinfecção aqui, ó, é para eliminar o quê? Micro-organismos da água, bactérias, essas coisas, tá? Que irão fazer mal ao consumo. Isso não é também retirada de sólidos. Na filtração, a filtração já é um processo para retirar uma quantidade menor. Por quê? Porque a maior parte já foi retirada bem antes. Na filtração, vão ser filtradas ali impurezas menores que ficaram após a retirada ali das impurezas de grande porte, né? Bem maiores. Sobrou o que aqui, ó, gente? A coagulação e a decantação. O que é coagulação? É a união entre as impurezas, tá? É a junção entre as impurezas menores. Para facilitar, gente, imagina, será que é mais fácil retirar uma impureza pequena ou uma impureza maior? Claro, a impureza maior é bem mais fácil de observar e retirar, né? Então, nesse processo aí de coagulação, as impurezas pequenininhas, elas vão se unindo para formar aí impurezas bem maiores, tá? Facilitando aí no processo de retirada. Então, o que sobrou aqui? Onde é que vai acontecer realmente a retirada? No processo de decantação, onde essa impureza ela vai ficar no fundo lá do recipiente, tá?
bem ao fundo, aí vai facilitar essa retirada. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa aqui, ó, B, decantação. Vamos para a próxima questão. Enem 2015, questão 89. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características. Interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Aí, ó, você precisa ficar bastante atento aqui nessa palavra aqui, ó, magnéticas, porque é basicamente ela que vai te entregar a resolução da questão. Porque nós vimos lá, na parte da teoria, né, que existe um método lá de separação de misturas através dos ímãs, tá? Separação magnética, onde vai facilitar aí essa retirada. Então, essa palavra vai entregar bastante aí a resolução da nossa questão. Essa técnica considera 2 processos de separação de misturas, sendo eles respectivamente, ou seja, você vai seguir a ordem. O último deve ser utilizando aí essa separação magnética. Quando você observa aqui as alternativas, o único onde vai dizer separação magnética é a alternativa C, tá? Todas as demais não utilizam. E o primeiro método que foi utilizado aqui, ó, é a floculação, que vai interagir formando agregados com o petróleo, tá bom? Então, a alternativa correta aqui dessa questão, a alternativa C. E por fim, a nossa última questão aqui, nós iremos resolver, Enem 2020. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, ele observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila, tá? Então, todos esses dados aqui abaixo, informados abaixo, relacionados ao acetato de etila, tá? O acetato de etila, ele é baixo solúvel em água. Quer dizer que quando você pega o acetato de etila e ele é misturado com água, ele tem uma baixa solubilidade, ele não se mistura com bastante facilidade, ele tem essa certa dificuldade de solubilidade. Então, você já precisa entender aí que, com certeza, a polaridade são diferentes de ambos, tá? Por isso que eles não têm uma solubilidade tão boa e tão ideal. A massa específica do acetato de etila é 0,9. A temperatura de fusão é menos 83 graus Celsius. E a sua pressão de vapor é maior que a da água, tá? Então, a pressão de vapor do acetato, ela é bem maior do que da água. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico, ele deve, ou seja, ele quer separar aí de uma determinada forma o acetato de etila da água. O que ele deve fazer? Qual é o melhor método para se utilizar aí nessa separação dessa mistura? Então, vamos lá. Será que ele vai evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água? Gente, é impossível não sofrer alteração da água. Por quê? Porque nós vemos aqui, ó, que a pressão de vapor do acetato é maior do que o da água. Se é maior do que a da água, com certeza aí de alguma forma vai alterar primeiramente aí o conteúdo da água. B, filtrar
a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro. Será se eu pegar um papel de filtro comum, tá? Daqueles que a gente conhece bastante, até para filtrar, por exemplo, café no nosso dia a dia. Será que eu consigo fazer a separação desses dois compostos? Claro que não, né, gente? Por quê? Porque ambos são líquidos. Aí eu não consigo fazer essa separação através de uma filtragem comum. C, realizar uma destilação simples. Uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Será que eu preciso aí utilizar todo aquele processo do destilador lá simples para separar a água e acetato de etila, gente? D, proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. E por fim, decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Gente, esse método é o mais simples, porque o que é decantar, gente? É aguardar que essa mistura, né, ela fique ali em repouso, aí vai chegar um determinado momento que ambos vão separar. Como é que eu sei que realmente o acetato de etila e a água, elas vão perfeitamente dar certo aqui no processo de decantação? Porque lá no enunciado vai dizer o quê? Que é baixa solubilidade. Dificilmente o acetato de etila vai se misturar com a água, tá? Então, se você aguardar, vai chegar o momento que ambos os dois compostos vão separar através da decantação e você vai poder fazer esse método de separação de misturas tranquilamente. Então, a alternativa correta aqui, decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. A alternativa correta é. E aí, vocês acharam simples? Acharam fácil? Conseguiram resolver? As questões, acertaram quantas aí de todas essas questões que a gente resolveu juntos? Espero muito ter ajudado a vocês de uma determinada forma, tá? E até a próxima. Até mais.